Esse é o Antena Tabuão, direto aqui dos nossos estúdios. Eu tenho o prazer de estar recebendo hoje o mito de Taboão da Serra, Carlos Adão. E olha só a máscara que eu ganhei do homem, gente. Isso aqui é uma obra de arte, isso aqui eu vou guardar com o maior carinho, viu, Carlos? Ó, aguenta mais um pouquinho, logo depois da nossa vinheta, um papo irreverente, muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai gostar e vai compartilhar isso para muita gente. Indica o nosso canal para o pessoal se inscrever. Antena Tabuão, a entrevista das pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Meus amigos, nós estamos de volta aqui no nosso programa Antena Tabuão e eu tenho o prazer, eu cobrei isso outro dia numa entrevista que eu fiz aqui, que eu queria receber um mito. Taboão da Serra também tem um mito. Carlos Adão. Como é que você está, Carlos? Prazer, ótimo, rapaz. Prazer é nosso. Seja muito bem-vindo aqui ao Doutor Ronaldo, nosso... é uma satisfação estar aqui Mas, ó, contigo. Eu quero, antes de você, porque eu vou dar a palavra para esse homem aqui, esse homem tem muito o que falar e coisas bacanas, coisas engraçadas. Esse cara é fantástico, ele é o concurso. Obrigado. Eu vou explicar quem é Carlos Adão para você conhecer um pouquinho aqui, tá? O Carlos Adão, ele é economista, já foi empresário. Carlos Alberto Adão, conhecido como Carlos Adão, quem nunca andou por São Paulo, na grande São Paulo, eu acho que pelo Brasil, e tem foto dele até na lua, escrito lá em verde e preto, Carlos Adão. Amo Carlos Adão é o melhor. Tem vários, né, Carlos? Para tudo quanto é lugar de São Paulo. Eu já vi na Baixada, eu já vi em Campinas, já vi no interior de São Paulo. Tem muitos muros com o nome desse moço aqui, tá? Ele é paulistano aqui do bairro do Butantã, sexto de 12 filhos, funcionário de um funcionário público mineiro com uma dona de casa. Esse homem aqui está separado, quer dizer, está livre e desimpedido. Se tiver fã aí do outro lado, por favor, Carlos Adão está livre e desimpedido, tá? Quer casar de novo, Carlos? Obrigado. Obrigado, né? Pai de 3 filhos, conhecido como o novo mito. O Brasil tem 2 mitos, Bolsonaro e Carlos Adão. Tá pau a pau ali. Tá pau a pau ali, né, rapaz? Eu acho que agora é hora de você se candidatar de novo, viu, Carlos? Não. Tá na hora dos mitos, hein, meu? Não. O mito Bolsonaro é o concurso. Esse é o concurso. É um homem que conquistou uma presidência do nada. E esse mito, aqui o nosso mito aqui de Taboão da Serra, ele é a lenda dos grafiteiros, tá? Eu me lembro que quando o Orkut foi lançado, a primeira grande comunidade que apareceu, que começou a contar a história de Carlos Adão, era a comunidade no Orkut do Carlos Adão, não é verdade, Carlos? Havia mais de 200 mil pessoas em várias comunidades. Em várias comunidades. E todo mundo queria saber quem era você. Começaram a inventar uma série de histórias. Não, ele aconteceu tal coisa, ele foi pintar na lua e despacharam ele pro mundo. O Carlos Adão não existe. E quando o Carlos se apresentou, as pessoas não acreditam. Não acredito que é ele, né, Carlos? Aconteceu muito isso também, não? Aconteceu e acontece diariamente. Na questão do Orkut, para vocês terem uma ideia, eu pintava a marca. Eu falo marca Carlos Adão. Que eu comecei em branco e vermelho, depois em preto e verde. Aí eu padronizei o sistema, tá? O que acontece? Eu nunca apareci. Às vezes eu estava pintando em algum canto e vinham as pessoas, não, eu não sou o Carlos Adão, não, ele me paga e tal. Eu não queria nem aparecer e tal. E isso criou toda essa questão de mito, lenda, aí tá aí. Mas é engraçado que uma vez falaram assim, não, ele perdeu a mulher, tomou uma chifrada, se perdeu no mundo. O pai e a mãe morreu, deixou muito dinheiro. Aí tem história, ele é cigano. Aí... Quando foi a primeira vez que você pintou uma placa Carlos Adão e onde foi? Pergunta cruel. É o seguinte, é que eu sempre pintei várias placas, né? Mas assim, o conceito Carlos Adão, não Carlos Alberto, não, Carlos Adão, foi em 1973, num tênis, num jogo no Tatuapé, que até aquele técnico da seleção brasileira, o Muricy, que era conhecido de Mogi, que estava presente no Tatuapé. É um jogo do Colégio Andrônico de Melo com outro colégio do Tatuapé. E as mulheres gritavam, Carlos Adão, tal, os caras também não jogavam quase nada, os caras que jogavam, tá? Eu só fazia a numeração. E é engraçado que desde o tempo de adolescente, tempo do colégio, do ginásio, da faculdade, eu sempre tive uma interação muito forte junto com o pessoal. Eu sempre estudei e sempre fiz um oba-oba cruel. Não, é uma pessoa culta, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa bem humorada, irônico, sarcástico. É uma pessoa que já militou muito mais na política, mas é uma pessoa opinativa. É aquela pessoa que chega, ela tem os seus conceitos, tem os seus posicionamentos, é coerente no que diz, muito coerente, tá? E realmente, através da irreverência, se as pessoas não acreditam, vamos gozar da situação, não é verdade, Carlos? A questão é uma só, nós temos a verdade que você pensa da verdade.
Eu costumo dizer, não como o Bolsonaro fala, eu sempre disse o seguinte: você tem a verdade, fala a verdade, porque se você falar mentira, você vai ter dois problemas, a verdade e a mentira. É melhor você trabalhar com a verdade, eu sempre trabalhei com a verdade. Eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em banco, eu trabalhei na primeira companhia de leasing do Brasil, companhia Risco, na Avenida Faria Lima, eu tive vários empregos. Eu só agradeço ao meu primeiro patrão. Eu comecei a trabalhar registrado com 13 para 14 anos, mas trabalhei com o senhor meu pai com 10, 11 anos, atravessava aquelas passeatas de 60 e pouco, né, na Revolução. E cheguei a jogar ping-pong com os caras lá dentro do DOPS. Eu tenho um monte de história para contar. Uma delas muito engraçada, que eu estava na universidade em 1977, terceiro ano da faculdade, e eu tinha um caso com uma argentina. Fui dormir com ela na Visconde de Porto, ali no Paraíso, de madrugada, a mulher pelada, eu pelado dormindo, e quando eu acordo tem uma voz feminina, uma voz masculina falando comigo, e eu não sabia, era espírita, incorporou, e o cara começou a conversar comigo e falou: olha, toma cuidado, você vai ter um problema assim, 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 você não pode falar o que você quer, que eu sempre falei da mutabilidade de poder. Então todos, você vai lá, faz a tua parte, eu vou, todo mundo vai, faz a parte e volta a ser comum. Porque se o cara ficar 50, 100 anos no cargo de vereador, deputado e tal, vai se corromper, e essa é uma tendência natural do ser humano. Já lá eu pensava nisso, a mutabilidade de poder, a alternância de poder na sua essência. Aí quando foi no dia seguinte na universidade, apareceram dois caras, a minha cadeira, um de cada lado sentado, era o agente do DOPS. Aí me abordaram no pátio, conversaram comigo e falaram: não, você é comunista? Não, eu sou humanista. Nunca tive essa percepção de ser comunista. Eu acho que assim como eu conquistei com dificuldade, milhares de pessoas conquistaram com dificuldades. Este mundo é feito por pessoas pobres que querem crescer. Os ricos já têm. É besteira. Você não vai, que nem eu deixei 7, 8 anos de ter férias para pagar a faculdade, para pagar a escola, essa coisa toda. Qual o problema? Nenhum. Eu ia estudar, tem nego que ia jogar bilhar, tem outros que ia fumar maconha, que aliás é uma idiotice grande. Eu briguei uma vez também por fumar cigarro, que é uma estupidez que eu fiz, hoje a gente sabe que dá um câncer, dá 53 tipos de cânceres. Como é que eu posso fumar alguma coisa que me dá 53 tipos de câncer? Precisa ser muito burro. Álcool, porra, mata. As pessoas usam isso. E as pessoas não estudam. Eu conheci colegas que se formaram para roubar. Ué, faz teste para ser concurso, para ser alguma coisa no governo, para roubar dinheiro público, para matar crianças nos hospitais. Não dá. Eu não posso aceitar, o senhor que está na área de saúde, eu não posso aceitar que uma pessoa fica 8, 9 anos estudando... para praticar o mal depois? Eu não posso aceitar que nós temos um advogado aqui na região, que eu me recuso a falar o nome dele, que uma vez falou: eu sou advogado criminalista e tal, o bandido falou que não tem dinheiro. Eu falei: vai lá e rouba outra vez e me paga. É brincadeira. Está fomentando o crime ainda, né? É incentivando aquele persiste. Se você imaginar essa fala desse advogado, se você pegar os casos daqueles advogados que advogam os grandes ladrões nacionais, os corruptos assassinos que eu chamo, é nada mais do que isso. Quem que paga o advogado lá do Aécio, dessa turma toda? É o dinheiro da população, da escola, da saúde. Da escola, da saúde. Que, aliás, eu tenho uma grande batalha. Primeiro, Ministério da Saúde não existe em nenhuma parte do mundo. O que existe é Ministério das Doenças. Só se trata de doença. A educação na parte do mundo não existe. Não existe educação por Estado. Educação quem dá é pai, mãe, família. Escola ensina. O que a escola ensina? Ferramentas de trabalho. Da cultura. Não, desculpa. Conhecimento, cultura e conhecimento, e olha lá. Sim, mas depende, tá? Você não pode chamar a atos artísticos como culturais. Eu me recuso a aceitar que virada cultural você chama de virada. Aqui é virada de drogas. Que é um absurdo. Você usa da droga, é verdade. Você usa recursos públicos, vira a Lei Rouanet, que foi feita no governo Collor, para financiar essa cambada de drogados. Não sei se você viu, outro dia eu vi um artista plástico e ele se posicionou num lugar de grande movimentação de pessoas, foi filmado, ele estava agachado, pelado, com um ralador gigantesco, ralando uma imagem de uma santa da Igreja Católica. Isso é expressão cultural aonde? Isso é falta de respeito religioso. Eu sou ateu, eu não faria isso nunca. Jamais, tem que ter respeito. Eu tive essa minha mãe que criou 12 filhos, ajudou milhares de pessoas, foi uma referência no hospital que ela trabalhou, que foi Emílio Ribas.
E ela servia café para a imagem do São Benedito. Engraçado que eu tive um problema, eu fui no Detran de São Paulo e tinha uma delegada que também era adepta do São Benedito. Aí eu comprei uma imagem dele para ela, o maior carinho do mundo, sem interesse nenhum, na verdade. Mas é o seguinte, nós temos que respeitar. Você não pode encontrar numa esquina um despacho de um banco em banda, o que foi, chutar. Porque aquilo que você está chutando, você nem imagina, pode ser para salvar uma criança, um pai de família. Que eles acreditam. Eles têm o direito. Você não pode chegar, por exemplo, na Índia e chutar uma vaca. Ou um rato. Ou um rato. Bem colocado, que tem a igreja do rato, que se você matar o rato, você tem que dar o ratinho no tamanho. É que as pessoas não conhecem. Aquela vaca representa muito em toda aquela população indiana. Para que você vai fazer aquilo? Eu tenho mais nem incentivo você a fazer, que vai morrer. Os caras vão te matar. Então, não é bem por aí. O respeito às diferenças é fundamental. Fundamental. Nesse país, o que está ocorrendo? Essa corja de comunistas, calhorda, canalhas, corruptos, vermes, assassinos, transformaram esse país em alguma coisa que eles não vão conseguir. Nós vamos nos safar disso. Nós temos que defender o Bolsonaro, que é um homem honesto. Pela primeira vez, eu estou com 65 anos, eu tenho orgulho de falar, nós temos um presidente honesto. Tá, tem defeito? Camarada, todo mundo tem. Ué, quem que não tem defeito? Ué, você quer o perfeito? Procura Deus, depois você vem conversar comigo, cara. Eu vou te ensinar uma coisa, a verdade é uma só. O homem saiu sozinho do baixo clero, ficou 28 anos perto daqueles vermes ladrões, que o ex-presidente, que é o ladrão, que é o ladrãozinho, que falou que tinha 300 e poucos picaretas. Ele ficou 4 anos e foi embora, não voltou para lá. Porque o jogo do Congresso Nacional é bem diferente como todo mundo imagina. Ué, o Sarney que dava conselho pro João Paulo, que era aqui de Osasco, que foi preso. João Paulo Cunha. Que era sindicalista. Olha quem dava conselho. Sarney derrubou Vitorino Freire no Maranhão, que era uma oligarquia, e se transformou numa pior ainda. Hoje você tem lá uma coisa que é pior, que é o Flávio Dino. É o estado mais pobre do Brasil, Maranhão. Graças a... Todos que governaram esse estado durante muitos anos. E governam ainda. Mas é verdade, porque é difícil para um comandante, um governo, trabalhar a população alfabetizada, culta, com informação. Carlos, como é que você vê hoje o processo eleitoral no meio de uma pandemia como essa? Não existe processo eleitoral. Nós temos que cuidar da nossa população, das pessoas pobres e as não tão pobres. As pessoas estão perdidas. Eu vou te comentar uma coisa, Ronaldo. O Davi Wip, antes do carnaval, falou que isso aqui era uma gripezinha. Vai ver as entrevistas que ele deu, vai ver o que o João Dória falou, vai ver o que esses intelectuais das doenças aí falaram. E a doença já rondava o Brasil. Já tinha histórico antes do carnaval disso, eles já sabiam disso, mas não barraram o carnaval porque é importante comercialmente para o Estado. Ou seja, nós vamos receber uma grande quantidade de turistas aqui. Que horas que foi publicado que a pandemia tinha chegado no Brasil? Ao meio-dia da quarta-feira de cinza. Verdade ou mentira isso? Você se lembra disso? Ou não? É só nessa hora. É um absurdo mesmo, gente. Você trouxeram milhares de pessoas do exterior para cá e muitas pessoas de classe média alta e rica viajaram para a Itália, para fora. E aqui o que aconteceu? O cara viaja para lá, vem para cá. Aí vai encontrar o porteiro, vai encontrar a diarista, vai encontrar... Sabe? E eles passam. Aí os gênios daqui dizem o seguinte, vocês não podem usar máscara, lembra? Primeiro foi proibida a máscara. Amigo, não, porque... se a máscara não joga para fora, se você está usando de fora para dentro, também não vem. E outra coisa, quando você está usando a máscara, isso aqui é interessante, se você toca com a tua mão, você toca na máscara, você toma cuidado só de manusear. Essas questões... Eles estavam totalmente despreparados, todos aqueles médicos que foram infectologistas para a televisão, com exceção do Dr. Anthony Wong, que é uma pessoa decente, que foi até podado na CNN. Máscara, o cara de Guarulhos pagou R$126 cada máscara. R$126 cada máscara. Só que ele comprou pouco, viu, pessoal? Só 300 mil. Só 300 mil? Só 300 mil. Gente, é brincadeira. Aí o cara fala assim, você pintou na parede, eu dou risada, né? Porque com essa pinta você pintou de parede, né? Eu faço as minhas artes e, na verdade, só voltando que é um ponto que você palmito e tal, essa coisa toda, eu transformei um ato, uma técnica de pichação que foi usada pelo pessoal há anos, índios,
que algumas pessoas fizeram o combate à ditadura, na época, que eu não chamo mais de ditadura, hoje eu vejo de outra forma essa questão, que é de você combater o inimigo e você propagar no espaço livre. Eu fiz uma televisão primitiva, cada quadro um nome. Você falou assim, eu tenho 7 estados que eu já pintei. Eu tenho mais de 700 cidades. Você tem 7 estados? 7 estados. Fora do Brasil também ou não? Não. Fora do Brasil, para não falar que eu não fiz, eu tive no Paraguai, mas isso é pequenininho, tá? Uhum. Mas é assim, o que eu tenho são muitas pessoas que são meus fãs do trabalho de arte. E também replicam a tua arte? Replica. Os caras me ajudam um bocado, tá? Mas a melhor ajuda que eu tenho é quando eles falam assim, pô, você fez. Quando os meninos me chamaram a primeira vez para fazer uma entrevista, que é o pessoal da SPN, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Você é brincadeira. Você fez uma palestra lá na SPN? Não fiz não. Eu estava pintando, os caras foram tudo atrás de mim. Mas o cara pagava 2, 3 contos uma faculdade e veio conversar comigo. Os caras aprenderam muitas coisas comigo, porque é uma técnica de como você vai atingir. Porque eu não pinto muro, parede, pedra, nada. Eu pinto a questão da preposição. Por quê? Eu passo a mensagem. Qual é a minha mensagem? Carlos Adão está aqui. Eu comecei a brincar Carlos Adão, depois Carlos Adão com um monte de nome de mulheres, aí comecei a inventar frases, e ficou, Carlos Adão é sexy, é gostoso, é delícia, aí a mulherada voa. Já aconteceu que você tem algum problema nessas pinturas? Já. Chega a polícia, já. O proprietário, porque eu imagino você está andando por um lugar e olha e fala o seguinte, adorei aquele lugar, você já para imediatamente, vai lá e pinta naquele lugar? Tem uma série de coisas, eu vou para pintar a região, eu não vou pintar especificamente um local, eu pinto a região. Mas eu tive Mongaguá, onde foi a primeira cidade que eu detonei. Eu pintei toda a cidade de Mongaguá. Mas eu estava na praia e estava pintando o barriga e encostou um senhor perto de mim. Começou a conversar comigo. Eu sou o Carlos Adão. Eu falei, quem é o senhor? Não, eu sou dono do Oi. Eu sou dono. Mas pode pintar. Então tem muita gente que me deu essa liberdade de pintar. Tive problemas em Iguape e tive problemas em Eldorado Paulista. Porque eu errei. Eu pintei em Iguape, era uma passarela sobre o rio. Eu pintei, até o menino me avisou, você vai ter um problema. Falei, não, aqui tá. Porque a gente tem noção que é de cidade grande, que passarela é em cima de estrada, né? Eu esqueci esse detalhe, paguei o maior bico. Fui pra delegacia e eu comecei a brincar com os caras. Você quer atrair? E aí fizeram ação, eu paguei. De Eldorado Paulista, foi até engraçado. Os caras foram buscar informação e abriram um processo, tal, que me custou R$500. Não custou nada. Custou mais caro depois eu pagar advogado para ver tudo o que tinha acontecido, porque eu queria ter noção exata disso tudo, sabe? Mas, na verdade, efetivamente, você não vê um comércio, você não vê um prédio, você não vê uma casa de familiar pintada por mim. O que você vê é muro vazio, que é terreno baldio, pintado. E eu passo a mensagem. Essa é a questão. Pinto no chão. Por exemplo, na campanha passada, eu estava pintando no chão, na Avenida da Liberdade. Aí vieram os policiais. Se você tivesse pintado na parede, você ia ser preso. Mas no chão, quer dizer, é público, estava sendo pintado, é a mesma coisa. O cabecinha dele, porque não está escrito lá na lei aquilo, sabe? E eu tenho, e essa questão de policiais, de juízes e tal, eu tenho muitos deles que são os meus fãs. São fãs mesmo? Fãs. Teve cara da garra que deu o telefone, eu falei com a mulher do cara sem saber. Ainda bem que eu fui correto, a pessoa. Então tem coisas muito doidas. Por exemplo, quando que nós prendemos aí os 27, eu mandei carta todo com a marca Carlos Adão. Mandei para o Ministério da Justiça, mandei para todo mundo. Aí vieram muitas pessoas conversarem comigo, inclusive um delegado de polícia, que era meu fã. Aí ele abriu o processinho. Aí eu só passei as informações, aí começaram a prender esses vagabundos. O meu problema é que eu fiz uma entrevista com um contato com o Dr. Vilares na época, que eu não devia ter falado o que eu falei. Mas no dia seguinte ele mandou prender todo mundo e ele apareceu no programa do nosso amigo da Band lá, como se fosse o bonzinho. Essa turminha precisa tomar muito cuidado, porque eles apodreceram o município. Como é que você vê o cenário hoje político aqui em Taboão? Taboão-da-Serra eu não vejo, eu só olho, eu só sinto. Taboão-da-Serra é problema, com vários municípios. A região toda? Todinha, vocês têm aqui uma vizinhança aqui que é... Como é que os caras conseguiram eleger numa cidade internacional um prefeito que foi traficante, eu não sei como é que funciona isso, sabe como é que é? Por que o povo deseja pessoas assim? Uma falta de estrutura, pessoal. Uma pessoa com fome, com necessidade, faz coisas absurdas. Eu sei o que é passar necessidade. E quando você tem muita necessidade material e você não tem estrutura, aí entre as questões das igrejas, você não tem uma estrutura espiritual,
uma família por trás, um pai e uma mãe... Não tem um suporte familiar, né? Fica difícil. E esse a tentação é muito forte. Daqui a pouco o menino quer comprar um tênis de marca, quer comprar... Na minha época, uma calça jeans, que é a calça Leves, e a Leves, entendeu? Nós tínhamos esse tipo de necessidade. Starup, mas você tinha uma necessidade também. Por exemplo, eu cursei o Andranico de Melo, o ginasial e o colegial, com uma calça, não, só o ginasial, perdão, com uma calça única que eu ganhei da dona Bem-vinda, que é a mãe do Alberto e da amiga. Eu ganhei, e cabia 2 Carlos Adão. Não tenho vergonha não, cara, aquilo me ajudou um bocado. Eu quando fui trabalhar, por exemplo, a dona Maria Amélia, que era secretária, ela cuidava, olha, sabe? Eu sempre, na hora do almoço eu estudava, eu corria atrás, e meus patrões deram o maior incentivo para mim. Quando eu entrei na universidade, o meu patrão me levava para a universidade. Então veja, você vai conquistando as coisas, não cai de mão beijada. Não cai. Agora, assim, pô, é difícil? Lógico que é difícil, mas isso é que te faz. Você se constrói como homem, como ser humano. Agora, se o pai te dá tudo, que nem um imbecil que eu conheci no Banco Fenícia, tinha 36 anos, casou, o pai deu a casa para ele, mobiliou a casa, deu carro. Falei, teu pai não comeu a tua mulher também? Ué, o pai fez tudo? Não, na cara dura. O cara ficou doidinho na minha mão. Sabe, eu trabalhei em banco, eu tive conversas várias com o diretor. Que banco você trabalhou? Eu trabalhei no Unibanco, trabalhei no Mercantil do Brasil, trabalhei no Banco Fenícia. Eu fui bancário também, rapaz. Tá vendo só? Banco Safra, Banco Grande. Banco Safra. Cheguei várias vezes sem ser contactado para ir pro Banco Safra trabalhar, não quis ir, cara. E tinha um esquema de grana pesado no Safra, pro gerente que era contratado. E eu não fui. Eu amava o Unibanco. Eu saí do banco porque eu arrumei um monte de encrenca. Inclusive quis bater no auditor e na agência. Você sempre foi assim, cara? Eu sempre fui, porra louca. Irreverente. Não tô nem aí. Você foi candidato a deputado já? Não, eu fui e você sempre. Eu ser deputado federal. Meu sonho é ser deputado federal, não é pra roubar, não. Só pra bater nesses vagabundos aí. Porque é um absurdo, cara, que eles fazem. Como é que Isso que eu te falo. Como é que um deputado fala que disse aquele idiota do Glauber Rocha pro Moro, Sérgio? Que tem um monte de defeito. Hoje a gente percebeu que tem um monte de defeito. Mas não dá pra falar aquilo. Como é que um deputado fica há 40, 50 anos roubando dinheiro público, arrumando carguinho, arrumando coisa? Esses caras não estão preocupados com o país, não. Eles estão preocupados com a Raposa do Sol, não estão preocupados com a reserva de Yanomami, não estão preocupados com nada. Os caras não estão preocupados se nós precisamos ter uma bomba atômica, precisamos ter um exército forte. Ué, doutor, quem que vai defender o país? É exército forte. Vou te contar uma coisa para você. Hoje mesmo, eu recebi a responsável pelo PROERD aqui de Taboão da Serra. Faz um trabalho maravilhoso pela Polícia Militar, orientando os nossos jovens para poder fugir das drogas. Sabe, um trabalho assim fantástico, que isso deveria ser feito Brasil afora, mas infelizmente nem sempre ele tem estrutura para poder estar realizando um trabalho como esse. E um dia ela me disse que ela chegou para um ex-secretário municipal aqui de Taboão da Serra, e ela foi pedir um apoio, porque ela precisava de algumas coisas, algumas camisetas para os alunos, se esses alunos se formam no processo, né, de formação, todo tal. Diz que esse secretário chegou para ela e falou o seguinte: eu não gosto de polícia e eu não dou apoio para a polícia. Mas eu posso apresentar o meu projeto? Ela disse, tudo bem, vou dar uma oportunidade, mas eu não gosto. Quando ela apresentou esse projeto para ele, diz que ele olhou e falou assim: nossa, que projeto maravilhoso, bonito mesmo, eu não tinha ideia que você realizava isso. Ou seja, existem alguns esquerdistas nesse país que eles não querem nem ouvir coisas positivas. A verdade deles é única. Mas, gente, existem tantos trabalhos maravilhosos nesse país de pessoas que querem transformar, quer trabalhar ali junto, ali na transformação, na formação das pessoas. Quem conhece esse país são os militares. Quer queira ou não. Ainda bem que nós temos os militares nesse país. Quem ama a pátria são os militares. Então vocês param com isso. Eu estava na campanha passada, eu estava com um cabo, querido. Nós entramos numa empresa em Taboão da Serra e eu quase caí de costas. As mulheres quase que... Quando ele falou que era cabo da Polícia Militar, os caras quase bateram no cara. Houve uma inversão total de valores. Total. Aqui no Taboão da Serra, onde o senhor está, onde essa população maravilhosa, Embu, Itapecerica, Embu, precisa ter pelo menos 5, 6 colégios militares. É melhor uma criança bater continência do que fumar maconha e chegar a cocaína. Não vou dizer outras coisas que eu gosto de falar. Só uma coisa para você, voltando à história dessa mulher, ela contou o seguinte, que um dia ela entrou dentro de uma escola
E ela se deparou com um menino, e esse menino foi hostil com ela. Tá? O menino foi bastante hostil, até porque o menino, ele dizia o seguinte, que ele não gostava de polícia, porque um policial, ela tinha matado o pai dela. Na verdade, um menino novo, né? Ele viu aquela policial de farda e na cabecinha dele, todas as pessoas fardadas matavam pais. Só que ao longo de todo o atendimento, do trabalho que foi realizado na escola, no final, ele deixou uma cartinha para ela. E nessa cartinha, sabe o que ele dizia? Que ele pediu desculpas, porque ele viu que ela era uma mulher de bem e que ele descobriu que o pai era uma pessoa que, infelizmente, acabou indo para o outro lado da vida e acabou praticando atos errados que acabou respondendo com a própria vida. Isso é normal de acontecer. Esse pelo menos reconheceu, mas há muitos que não reconhecem. Que não reconhecem. Quem vivencia a periferia das grandes cidades, como eu vivencio, entrei em tantas favelas, conheço milhares de pessoas, e realmente é uma outra realidade, é um outro mundo. Nós somos milhares de nações dentro de uma nação maior que é o Brasil. É isso que as pessoas... É um caldeirão de pessoas esse Brasil. Nós temos pessoas maravilhosas, nós temos gênios na periferia. Temos. Gênios. Perdemos gênios. Sim, mas acontece o seguinte, a captura e transformar isso em um cidadão do bem está ficando difícil, porque as escolas passaram a só doutrinar o comunismo, essa porcaria que trouxeram para esse país. Rapaz, tu fala tanto em comunismo, eu odeio a cor símbolo do comunismo é o vermelho, eu sei, né? Mas eu tô de máscara, essa gravata vermelha, essa máscara vermelha. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu sou ateu, mas eu gosto aqui do Zé Pilintra hoje. Você fugiu de uma loja de Umbanda hoje? Eu tô zoando você. Mas na verdade é o seguinte... Na hora que ele chegou hoje, eu falei, rapaz... Eu faço isso de sacanagem. Eu vou usar um tema legal. Sacanagem. Eu gosto de brincar muito, eu faço isso mesmo. Na irreverência. Tem que ser. Agora... Os irreverentes são inteligentes. Teve uma amiga minha que é crente, falou, você é engraçado, Carlos Adão. Fizeram uma festa tal, mas só quem contribuiu foi o pessoal da Umbanda, da igreja crente não contribuiu. Porque na verdade é o seguinte, pouca gente sabe, eu sempre defendo Umbanda, defendo o Candomblé, defendo Quimbanda, defendo qualquer coisa. Tudo tem seres humanos, qualquer religião. Tem que ter gente boa à frente. O que diferencia uma religião, uma empresa e tal, são os seres humanos que ali estão. E nós temos seres humanos maravilhosos. Então, eu vi pessoas fazendo coisas fantásticas e maldade. Eu já vi há 40 anos atrás, eu nem conhecia nada disso, fui buscar informações. Dependendo da placa, onde você tem homens, você pode ter um bom serviço, como você tem um péssimo serviço, é normal. O senhor pode ter certeza do seguinte, esse país é dotado das pessoas melhores do mundo. Nós somos um pessoal diferenciado. E qual é a maior nação do mundo? Chama-se Brasil. Escrevi uma coisa engraçada, hoje as pessoas reverenciam o doutor Enéas, lembra do doutor Enéas? Lembro. Um gênio. Que na época as pessoas não consideravam, eles consideravam como um louco, né? Aquela história, né? Não. Na época foi complicado. Essa houve uma manipulação da mídia que nós não tínhamos as redes sociais. As redes sociais hoje, que nós podemos ter defendido o doutor Enéas corretamente, como nós defendemos o Bolsonaro. O Bolsonaro é o Enéas com menos intelectualidade, mas muito mais praticidade. Com ideais, né? Sim, mas ele é muito mais prático. Para finalizarmos, um sonho que você tem hoje para o teu país? Que ele se liberte... Um sonho seu e um sonho coletivo? Não, sonho meu e sonho coletivo, que nós nos libertamos de todos esses assassinos que comandam o nosso país. São todos assassinos, não são ladrões, não. Vai demorar muito tempo para isso acontecer? Depende de nós. Isso vai acontecer? Vai, mas depende de nós. Você que está em casa, papai, mamãe, filho, pense, se libertem. Eles estão roubando dinheiro da escola, do ensino, das doenças. O resto nós desviramos. Aprenda português, matemática, busque informação, se torne um bom profissional, mas nunca deixe de se tornar um cidadão patriota. Pátria é a casa maior. Você perdeu a tua casa maior, você é um derrotado na vida. Veja as pessoas fugindo da Venezuela, pessoas fugindo do Iraque, da Síria, da Líbia. Qual é o melhor país do mundo? Com todos os defeitos, é Estados Unidos. Vocês gostaram, né? Japão foi estudar nos Estados Unidos. Rússia foi estudar nos Estados Unidos. Coreia... Só uma outra coisinha. O pior império que pode ocorrer no mundo vai ser o império chinês. Desafio qualquer pessoa a falar qual nação que a China ajudou. Os Estados Unidos levantou toda a Europa, levantou a Coreia e levantou o Japão. Quem que a Rússia levantou? Zero.
China, zero. Vai perguntar pro povo de Hong Kong, o povo do Tibete. Então, na verdade, doutor, não é que quando eu estou me batendo é o seguinte, nós temos que ter liberdade. Por exemplo, lá tem na China o Partido Comunista Único. Só de ser um Partido Comunista Único já é um lixo. Nós temos que ter debate. Mas não essa porcaria que está aí que os caras estão atrás de dinheiro público. Porque aqui não há partidos, há sim exércitos particulares de assalto aos cofres públicos, é diferente. Os caras estão atrás de grana. Teve neguinho que achou que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e ia roubar. Se perdeu, tá? O cara não cedeu, não. É nóis, doutor. É nóis. O convite não é nosso. Tá? Obrigado pela tua presença. Mas eu que agradeço por poder... Eu agradeço porque hoje nós estamos recebendo um homem que é conhecido nacionalmente. Em 7 estados você tem obras de arte desse homem, que são obras de arte porque já foi ícone dos grandes grafiteiros aqui do Brasil. E sou em parte. E ainda é. Só que tem o seguinte, como eu defendo o Bolsonaro, eu assim, como o pichador pode ser de direita? Eu tenho uns quadros lindos maravilhosos. Mas eu queria fazer uma observação, né, nessa questão da pandemia, tá? Cuidem-se, lavem as mãos, cheguem em casa, tá? Tirem o sapato, troquem de roupa. Há 1000 maneiras de se cuidar, não se percam, tá? E pegou a doença, hidroxicloroquina mais azitromicina. Não sou médico, mas Antônio Wang, mais um outro, o pessoal ajuda vocês. Não vá na Dória do Coveiro de São Paulo, não. PSDB é partido, como é que é mesmo? PSDB, Partido Sacaneando Demais Brasileiro. Isso é sacanagem. Gente, obrigado por você nos acompanhar aqui no nosso programa Antena Taboão. E o Antena sempre com pessoas que fazem diferença. Nós temos o mito, Carlos Adão. Obrigado, Carlão. Obrigado eu. Sorte, amor, paz. Um abraço.